Vamos lá, jovem. Tá em branco, tá preto lá ó, a tela. Tá black. Isso. Pessoal, nós estamos aí então com o resumo da nossa aula de hoje, Exatamente. né? É isso? Resumex. Falamos de vetores. Parte 1 dos vetores. Isso. Aprendemos ali o que são os vetores, certo? De maneira inicial, que tem que ser caracterizado, ok? Por módulo, que é o tamanho do vetor, e nós temos que, além de direcionar, que é a direção, nós temos que estabelecer o sentido. A partir disso, a gente pode fazer operações com vetores. Vamos ver então, pessoal? Vamos olha lá, só. Então. Olha aí, ó, os vetores, parte 1. É só parte 1 e 2, tá, pessoal? Não preocupa, não. Lembrando das grandezas, né? Muito bem. Vamos lá, Daisy. Contigo. Nós temos aí as escalares. A escalar é bem simples, tá, pessoal? E nós temos as vetoriais que precisamos de um complemento, né? Então, a escalar é o bolo normal, a vetorial é com cobertura, com chantilly, né? É isso aí. As escalares, nós falamos que elas são básicas porque elas são expressas por um valor numérico, que é uma quantidade e uma unidade de medida. Por exemplo, massa. A massa, você fala que uma pessoa aí tem 100 quilogramas, você não precisa de mais informações. Então, uma grandeza escalar. Tempo, olha, são 15 horas da tarde. Você não precisa acrescentar nenhuma outra informação. A temperatura, nossa, a pessoa está com 39,5 graus, né? Então, está com febre. Não precisa estabelecer mais nada, você já sabe que a pessoa está com febre, ok? Agora, vetorial, a gente precisa de uma cobertura, uma cerejinha, né? Porque a gente tem que definir algumas coisas dentro da grandeza vetorial. Então, a gente tem 3 características, né, Décio? Isso, uma delas, o módulo, né? Onde depois nós temos que ter a direção, em seguida, o sentido. Então, só vai ficar completa que, além do módulo, que é o número com a unidade de medida, tem que ter uma direção e um Exatamente. sentido. Né? Exemplo aí, nós temos o quê? Velocidade, força, campo elétrico, vão estudar no 3º ano, mas vão estudar, já vão aí aprendendo que existem essas medidas aí, né, então, pessoal? vem cá, pessoal, olha só, se liga aqui. Quando a gente estabelece uma grandeza vetorial, a velocidade. O Décio fez uma viagem e ele fez uma velocidade... Fez. Agora você vai fazer... Você fez uma velocidade... uma viagem com velocidade média aí de 90 km por hora. E aí, pessoal, será que não está faltando mais nada? Para onde é que o professor Décio foi, né? Vamos colocar assim. Nós precisamos estabelecer uma direção e um sentido para a viagem do professor Décio. Aí essa velocidade vai... E o dinheiro na conta para poder viajar. Também, né? Isso vocês podem contribuir, por favor. Então, nós temos que estabelecer uma direção e um sentido... para saber, para orientar o professor no espaço, né? Para orientar no espaço, para saber para onde ele foi. Okay? Justamente. É muito importante, não só a unidade, só o valor da velocidade e quilômetros por hora, por exemplo, 100 km por hora não define, né? Exatamente. Com certeza. Ok? Né? Então, volta ali no quadro rapidinho, pessoal, só para lembrar também aqui que a nosso vetorzinho eu vou colocar aqui embaixo, olha só. Então, aqui... vou colocar só essa linha, esse traço aqui. Esse é um vetor, Décio? Não, porque ele está te dando uma direção, mas não te dá o sentido, né? Está Agora faltando a orientação dele. Isso, então eu vou colocar desse lado aqui, ó, a extremidade, certo? Que é uma setinha. Supondo agora que seja sim. em escala, eu tenho um módulo, o tamanho dele. Você pode fazer um outro menor, por exemplo, né? A gente pode adotar aqui, ó. Então, daqui vai ser esse lado negativo e eu vou adotar esse lado positivo. Ou seja, qualquer operação que eu vou fazer com esse vetor aqui, certo? Esse lado aqui negativo e esse positivo. Então, se eu tiver aqui nós um temos outro o vetor tamanho. diferente, né? Eu vou saber. Módulo. No momento que eu convenciono uma das direções, um dos sentidos, né? Isso, então se eu pego aqui, deixa eu pegar outra cor, olha só. E faço isso aqui, ó. Certo? Se eu for subtrair o vermelho do azul,
eu vou subtrair porque eu adotei esse lado como positivo, esse negativo, e o Justamente. azul está no sentido contrário. Ou seja, ambos estão na direção horizontal. Mas eu tenho um ali para a direita e o outro para a esquerda. Logo, se o grandão vale 4 e o azulzinho vale metade, que vale 2, eu falo que a resultante, que sempre sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo, olha só, tá aqui, ó. Vale quanto aqui, Décio? Então, se um vale 4, outro vale 2, como é que vale aqui? Vale 2 também, né? Vale 2, esse cara vale 2, 4 certo? menos 2, 2. Então, lembrando, pessoal, quando a gente vai emendar os vetores aqui, ó, origem do segundo na extremidade do primeiro e o resultante Justamente. vai sempre na origem do primeiro e na extremidade do segundo. Fechado, pessoal? Pronto. Olha só, vem A aqui. diferença entre grandeza vetorial e escalar. E que a Exatamente. grandeza vetorial é representada por um vetor. Isso. E nós temos soma de vetores também, né? Exatamente. Mas daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas das Ok? atividades, Justamente, né? vocês vão lá, fazem as atividades direitinho e aí a gente retorna. Até daqui Ok? a pouco. Bom, voltando, Décio aí, será que o pessoal tem Voltamos muitas já, vamos lá. dúvidas? Eu acredito que eles fizeram direitinho, porque Também o exercício acredito. é bem simples, né? Então nós temos aí. Então vamos lá. Vamos resolver, né? Vamos. Tirar as dúvidas. Isso aí. Tirando dúvidas, né? Resolução Exatamente. da atividade de sala. O primeiro exercício é bem simples, mas ele é muito importante. Eu acho ele simples, mas importante. Para a gente entender bem, né, Isso. essa definição de vetores, de direção, de sentido, olha só, vamos ler a questão aqui. Observe a figura a seguir e determine quais os vetores que, vamos lá, têm a mesma direção. Então, vou colocar aqui, ó, direção, tem o mesmo sentido, tem a mesma intensidade, ou seja, módulo, e são iguais. Então, pessoal, se nós formos reparar aqui, esses quadradinhos a gente pode chamar de malha quadriculada, Justo. né? Tem vários vetores aí, espalhados aí, né? Exatamente. E cada quadradinho desse, gente, tem um tamanho igual. Então, ele tem Ele tamanho chama igual aí aqui, de uma unidade, uma né? unidade. Tem em cima aí, bem Uma do unidade ladinho. aqui, ó. É uma unidade de Isso. quê? Pode ser de qualquer coisa, dependendo da É porque aí, como centímetros. colocou, sem dizer que é milímetros. velocidade, força, né, ou qualquer coisa, aí, ó, você tem direitinho, né? Então você sabe aí que se fosse força seria Newton, já antecipando um pouquinho, dando um spoiler aí. Spoiler aí da dinâmica. Velocidade, metro por segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado, né? Comprimento, Deslocamento, metros. isso, metro. Então, pessoal, mesma direção. Vamos lembrar. Direção, vamos lá. Horizontal é direção O A vertical. tem a mesma é direção que o C? Isso, nós temos 3 direções, né? E diagonal também é direção, né, Décio? Diagonal também. As Então, ó, oblíquas aí, as inclinadas, oblíquas, né? horizontal, vertical, diagonal. Isso aqui são direções, certo? Sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo. Mas aqui quer saber o quê? A oblíqua tem Sentido. 2 maneiras, né? No caso aí, para cima e para direita, ou para Exatamente. baixo e para esquerda, e assim por diante, né? Então, Vamos vamos ver lá, quais gente, são que têm a direção. mesma direção. Vamos ver, vamos pegar primeiro horizontal aqui, Vamos. ó. Ó, esse aqui é É uma horizontal. direção. Vamos ver outro que seja horizontal aqui, O G ó. também é horizontal. Então, a gente pode falar que esses dois têm a mesma direção. Vertical tem 3, né? Ó, bora ver vertical, ó. Uma aqui vertical, 2 na vertical e 3 na vertical. E 2 inclinados, né? Exatamente. E 2 oblíquos aí. Diagonal 1 e 2. Pronto. Então, olha bem, os que têm a mesma direção, A, E e F. Na vertical, Aí nós temos B e G na também. horizontal, E C e D. na diagonal. Fechou, rapaz, olha aí. E que tem o mesmo sentido? Será que, no caso, o A tem o mesmo sentido de E, tem a mesma direção? Será que A e E tem o mesmo sentido? Aí nós temos que observar a extremidade do vetor, né, Décio, nesse caso? Isso. Extremidade, olha só, vamos lá. Setinha que aponta para cima tem quantos? Ó, vamos ver aqui. Esse aqui tem a mesma direção desse, que tem a mesma direção desse, certo? Mas, vamos ver a extremidade? Olha só, na extremidade, ó, o A tem sentido oposto ao E, porque um para cima e outro para baixo. Mas tem mesmo sentido de quem? Do F. Então, Certo? os que têm mesmo sentido são A e F. A e F.
ok? E B e G tem o mesmo sentido? Ó, aqui, ó. É isso. Diagonal para cima, direita. Diagonal Então, para cima, C e D direita. também tem o mesmo sentido. Certo? Né? Pronto. Então, direção é uma coisa, sentido é outra. Nós classificamos por direção, por sentido e intensidade. Intensidade é o tamanho. Aí tem que olhar os quadradinhos. Cada vamos quadradinho, lá, ó. né, Deise? Vale é uma unidade. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o A tem 2 unidades, certo? O A Isso. tem 2 unidades. Então, colocar aqui o A igual a 2 unidades. O B, se nós formos ver, também Tem 2. Ah, mas um está na vertical do horizontal. Está perguntando a intensidade, o modo. Exatamente, o valor, não tá, está pessoal? perguntando se tem direção. Opa, chamo mais um aqui, desce, ó. O E também, ó. O E também tem 2 unidades. O F também tem 2 unidades, ó. O C tem 2 unidades também, tem? Vamos ver aqui. Opa! A gente lembra que quando você tem Opa! aí, tipo um quadrado circulando aqui, né, só para mudar aqui a cor um pouquinho, vou pôr um verde aqui. Ó, se a gente fizer isso aqui, a gente tem um quadrado, né? Exatamente. Poderia dizer, claro, que isso aqui é a diagonal desse quadrado. O quadrado tem 2 unidades de lado, correto? Isso aqui vai dar 2, a gente sabemos que é 2 raiz de 2, né? Aí nós temos É que L ver a raiz de 2. direção, né? Lembra? Ó, Quem gente. lembra de matemática lá vai ver que é L raiz de 2, que é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso acontece, pessoal, porque o vetor C e o vetor D estão na diagonal. Teorema de Pitágoras para 2 ao achar. quadrado com 2 ao quadrado vai dar 8. 4 mais 4, 8. Raiz quadrada de 8 não é 2, né? Isso. Então, que tem a mesma intensidade, nós temos A, B e F. Que vale com bem 2. tranquilo. Nós temos o C e o D. Com 2 Não raiz de disse o tamanho, 2. 2 raiz de 2, é o lado, né? E o... Ah, deixa eu ver opa, aqui. desculpa É. aí. O G, não, o G tá rodado, tadinho. Não tem Porque nenhum o G que tem- ele é maior, ele é 3, né? 4. Nenhum Igual. tem 4. E para ser iguais tem que ter mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Tem que ter Senão as não é igual. 3 iguais, tá? Isso. Então, olha só, pessoal, olhando aqui, ó. Se nós formos perceber, o A, ele tem o mesmo tamanho do F e ambos estão no mesmo sentido para E cima. mesma direção. E mesma direção também. Então, só O C eles e D dois. também. O C e D tem a mesma Ó, o direção, C- mesmo sentido e mesmo tamanho. Agora, o E não entra, tá, gente? Porque o sentido dele é para baixo. Só perdeu aí, né, Décio? E o B também, porque a direção é diferente. Então nós temos A e F e C e D. C e D. Pronto. Eu acho que é um exercício assim bem tranquilo, apesar de parecer simples, mas ele te dá uma ideia clara de vetores, né? Mostrou direitinho direção, sentido, tamanho, o que é intensidade e o que é igualdade de vetores. Vetores tem que ser tudo igual, né, Deise? Exatamente. Vamos para a questão número 2, Deise? Bora. Olha lá, ó. Vamos ler aqui. Um pouco de futebol? Vou ler a de futebol, olha só. O gol imortal de falta de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra completa 16 anos. Foi bem... É tua cara essa questão, Décio. Olha, eu tenho certeza que foi você que Justamente. selecionou aqui, ó. Então, eu vou ler e você resolve aqui. Isso. No dia 21 de junho de 2002, R10... Ronaldinho é chamado de R, Ronaldo e 10, que é a camisa que ele usava, Olha, né? isso aí é um rapaz futebolístico. Mas esse ele professor. vestia 11, era chamado de R10, mas vestia a camisa Ah, é? 11 na seleção. Era 10 nos clubes e 11 na seleção. Ah, entendido. Fez o gol da classificação contra os ingleses nas quartas de final da Copa, minutos antes de ser expulso. Ronaldinho Gaúcho, um então jovem, olha aí. Jovem. De 22 anos, chamava o mundo para sambar com o melhor da genialidade brasileira ao marcar aquele gol de falta antológico contra a Inglaterra. E Tá aí ele aí, inspirado, viu? né? Isso aí é uma foto dele fazendo o gol lá. Ó. Depois que ele chutou e fez o gol. Tá Em seguida inspirado, ele foi hein? expulso, cometeu uma falta lá e foi expulso. Mas tem aí o site, quem quiser procurar e todo de onde foi retirado direitinho. Bom, agora, faltas com barreira são mais difíceis, né? de serem contornadas, literalmente falando, tá, pessoal? Quem já viu os lances lá do futebol, chega a bola, faz aquela curva, né, desce assim, ó. Isso. Para isso, o cobrador terá que aplicar força para alternar a velocidade da bola e desviá-la da barreira rumo ao gol. Então, podemos definir a velocidade como uma grandeza? Será que a velocidade nesse caso é uma grandeza escalar, algébrica,
linear, vetorial ou genética. Até a biologia meteram no meio aí já. Ó. Até a biologia entrou Olha, no meio. não fiz graça nenhuma, tá? Bom, mas a gente sabe até que a velocidade, até poderia dizer quando ela é escalar, é a média ou se é vetorial, mas vamos ver mais uma curiosidade que eu coloquei para vocês aqui. Eu sei que vocês responderam correto, mas olha bem, cobrança de falta no futebol e a física, aplicando o princípio de inércia, que vamos estudar mais para frente, perceberemos que a bola em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. A força gravitacional também entra em jogo quando falamos de chute de longa distância. Ela é responsável por puxar a bola para baixo, fazendo o chute formar um arco. Chutes com curvas são explicados a partir do efeito Magnus, que foi estudado pelo físico alemão Gustav Magnus, em homenagem a ele, tá bom? Então esse efeito acontece quando o objeto cilíndrico, nesse caso a bola, gira enquanto está em movimento. Isso faz com que o fluxo de ar seja mais rápido na direção do giro da bola e mais lento na direção contrária, gerando o efeito da curva. É por isso que às vezes o goleiro se engana, essa curva aí. Então, na verdade, olha bem o que acontece com a curva ali, ó, fazendo ela girar. Exatamente. E às vezes o goleiro toca dela, ela bate na mão e escapa, mesmo tentando defender. Nós sabemos que é vetorial justamente por isso. Ó. Por mais ideia que você tem que poderia ser uniforme, não é. É uma curiosidade aí muito bacana. Então, o efeito Magnus explica aquela curvatura da bola. E como a gente falou, curvatura, direção, sentido, tem que ser vetorial, tá bom, pessoal? Justamente. Vamos para mais duas ainda, Bora, né? duas questões. Vamos olha lá, ali. ó. Relato do primeiro é com você, voo você de gosta? cross. Skywalker Mescal Esse é o 3. nome do tipo de parapente, tá? Isso. O Mescal 3 em A. É ENA mesmo. Beleza, olha só, pessoal, planejar, esta é a palavra-chave da vida. Mas nem sempre as coisas acontecem como planejado. Mas as surpresas positivas são muito marcantes, principalmente quando realizamos ações que imaginávamos que ainda iria demorar para acontecer. Olha aqui, pontinho, vamos continuar. 18 quilômetros em um parapente, NA, Mescal 3 Skywalker aqui, em 18 do 1. Então, 90 minutos de voo, tá? Ok? Aqui é uns dados, né, Décio? Tá colocando aqui e tal, 90 minutos de voo, tem ali uma distância, isso ali, 1.985 metros de altura, certo? E aqui, ó, máxima e térmicas de até 5 metros por segundo. Então, eu tenho vários dados. Eu tenho aqui... Justamente. Eu tenho uma altura, eu tenho ali um tempo, Vamos continuar certo? que fala isso, inclusive, Ok. né? Sabe-se que ao praticar parapente, uma pessoa usa as correntes de ar, seguindo o voar por horas durante o voo, o deslocamento, mesmo com a atração gravitacional do planeta agindo. Das grandezas físicas envolvidas nesse esporte. Não tem motor o parapente, lembrando que só pega as... Então, quais são as grandezas vetorial? Tem natureza vetorial. É só, por exemplo, tempo. Não é, sabemos que é escalar, então elimina a B. Isso, aqui É isso? então, olha só, o tempo... E a C, ó. A O B e a tempo C, aqui. tem tempo. Ao tempo de novo na D, sobrou a E e a A. É assim que a gente faz para ser rápido. Ó, altura também é escalar, então a letra é A. A altura é só vertical, né? Aqui, Tem na então. letra E. E ele fala então, aí na verdade, deslocamento não é distância do início ao final, mesmo que ele não foi. No parapente ele faz volta. Então, letra A. Vamos para a nossa questão de Enem, então? Essa ficou bem simplesinha, só para coletar os dados, né? A graça do parapente, né? Mas... E de novo aí, essa é legal. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. O de hora é menor, né? Claro. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor, que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números, na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marca 6 horas. Ele não está marcando 6 horas esse relógio aí danado. Exatamente. Mas, quando ele marcar, Volta lá rapidinho, Décio, só para mostrar para eles. Pessoal, então 6 horas, olha só, a gente vai observar, tá aqui embaixo, certo? Então, 6 horas indicaria o quê? Aqui, né, Décio, ó, o grandão, ok, e o pequenininho, né? Para ficar mais fácil. pequenininho Aí, ó. embaixo, né, Deise? Não, 6.
Ah, deixa eu tirar o pequeno daí. Peraí, que é 6 horas, não é meio-dia. A esquerda. Não é 12 horas. É que tá virado esse trem aqui, calma aí, aqui. Mas a gente vai ver isso montado direitinho desse. Pronto, aí, ó, agora sim. Ó, o vetor tem modo de 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. Ou o vetor resultante, tem módulo 2 centímetros e aponta no número 12. Ou ele tem um modo de 1 centímetro e aponta na direção do 6. Ou ele tem 2 centímetros e aponta na direção do 6. Ou tem 1,5 centímetro e aponta na direção do 6. Olha bem, o relógio direitinho agora tá eu beleza. queria desenhar isso pois dali, é, mas ó. tava aqui, Deise. Eu queria desenhar isso dali, jovens. Eu não queria dar spoiler. Então, olha bem, a soma é M mais N. Olha lá, o M é menor e o maiorzinho, do né? minuto, né? E o... Então, olha bem, o M, bonitinho. Aí no final do outro tem que colocar, porque o vetor não, né, tem que colocar. Exatamente. Olha lá, E o resultante é o vermelhinho. vermelhinho. Bonitinho, olha só como ficou aí, ó. Então, na verdade, 2 menos 1, que é 2 centímetros, o outro é 1. Exato. 1 centímetro apontando para o 12, ó. Exatamente, é o Né? resultante. Então, letra A. Ok, pessoal? Então, nós vimos ali pelo desenho. Vem aqui pra gente fechar, olha só. Então, pelo desenho ali, ó, resultante, a origem é sempre na origem do primeiro e a extremidade sempre na extremidade do último pra gente fazer Justamente, resultante. ficou bem Certo? tranquilo aí, é bem E fica fácil. geralmente a resultante sempre, né, por essa regrinha, vai ficar sempre na mesma ali direção, né, nesse caso ali do que a gente está trabalhando em direção, sempre na mesma direção, né, Décio? Justamente. Ok? Então, É isso aí. até A próxima aula. aula. Tchau, tchau, jovens. Tchau, jovem.